Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar gravando uma aulinha aí sobre como calcular a massa atômica e massa molecular de uma substância química. Vou pedir que vocês colaborem aí com o canal aí, dá o seu joinha, aquele que não foi inscrito, faça o favor aí de se inscrever no canal e colaborar aí com o professor aí para a gente poder continuar produzindo conteúdo para vocês aí e sanando as dúvidas de vocês em relação à química. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar aprendendo a calcular massa atômica e massa molecular em uma substância química. Primeiro nós temos que passar pelo princípio de que temos que saber o que é a massa atômica de um elemento. Massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo, ou seja, o peso de um átomo. Como é que a gente calcula isso? Isso a gente pode calcular através de um padrão, que é 1/12 do átomo de carbono. Mas, para facilitar os nossos estudos, os químicos já fizeram isso e colocaram disponível numa tabela, que é a tabela periódica, que já vem com os valores da massa atômica de cada elemento, para a gente não poder ter que ficar fazendo essas medidas constantemente. Então, para me saber a massa atômica de um elemento químico qualquer, basta eu saber que um elemento químico ele vai ter uma massa específica, que é o valor tabelado. Basta eu saber onde na tabela periódica está o valor da massa atômica. Essa tabela aqui, o valor da massa atômica está embaixo do elemento, embaixo do símbolo. Mas pode acontecer de uma outra tabela apresentar em lugares diferentes. Isso vocês vão ver no índice, que geralmente aparece do lado da tabela, mostrando onde está cada propriedade do elemento. Nesse caso aqui, a massa atômica é o valor abaixo do elemento. Então, se eu quero saber a massa atômica de um elemento, basta eu ver o valor que está abaixo. Por exemplo, eu tenho aqui o zinco. A massa atômica dele, eu basta fazer aqui, analisar na tabela 65,38. Essa é a massa atômica do zinco. Eu não preciso fazer o cálculo. Se nós iremos olhar no valor tabelado, basta fazer o quê? Ir lá e ver o elemento. Separou o elemento, no caso aqui, igual eu separei o hidrogênio, eu coloco lá, massa atômica do hidrogênio 1,008. Então, eu já sei o valor, não preciso calcular, eu tirei só da tabela. Então, eu faço só o arredondamento, porque o arredondamento é importante fazer para poder facilitar o trabalho, para a gente não ficar trabalhando com vírgula e dificultar o cálculo e aumentar a probabilidade de um erro. Então, fui lá no hidrogênio, massa atômica dele, olhei abaixo do elemento e vi 1,008, eu arredondei para 1, essa é a massa atômica do hidrogênio. Pegando o oxigênio, eu faço o mesmo procedimento, valor abaixo, 15,999, então eu arredondo para 16. No caso do magnésio, 24,305, eu arredondo para 24. Então, eu tenho 24U. No caso do ferro, 55,845, então eu arredondo para 56. Lembrando que a regra de arredondamento é, se o valor após a vírgula for maior que 5, eu arredondo para mais. Se for menor que 5, permaneço no que está antes da vírgula. Se for igual a 5, eu analiso a outra casa decimal após esse que nós estamos analisando. Agora, a massa molecular. A massa atômica é a massa de um átomo, porque eu estou falando de átomo. Mas a massa molecular, então, é a massa da molécula. Então, eu estou falando de molécula. O que é molécula? Molécula é a junção de dois ou mais átomos. Quando eu tenho dois ou mais átomos, eu tenho uma molécula. Por exemplo, eu tenho aí a molécula de gás oxigênio. O que é a molécula de gás oxigênio?
não são 2 átomos de oxigênio? Então, nada mais é do que a junção de 2 o quê? Átomos de oxigênio. Então, eu tenho um átomo de oxigênio que se junta com outro átomo de oxigênio para formar a molécula de gás oxigênio. Então, aqui eu tenho átomo, e aqui eu tenho o quê? Molécula. Se eu tenho o átomo, então eu vou ter o quê? A massa atômica. Então, aqui são massas atômicas dos elementos. Então, eu vejo o valor tabelado. Agora, eu posso ter moléculas. A molécula é quando tem 2 ou mais, é o que é formado. Então, aí eu tenho que calcular. Como que eu vou calcular a massa molecular de uma substância? Basta eu fazer o somatório das massas atômicas que são constituídas essa molécula. Por exemplo, o gás oxigênio não é constituído de 2 oxigênios? Então, eu somo a massa atômica dele, que é o valor tabelado 16, que é um aqui, um átomo, mais um outro átomo aqui. Então, 16 mais 16 vai me dar 32. Então, a massa atômica do gás oxigênio é 32U. Pronto, fiz a massa atômica desse elemento. Acabou. Só que eu posso ter substâncias que tenham maior quantidade de elementos, ou apresentar até mesmo elementos diferentes. E como que eu vou fazer esse cálculo? Vamos ver aqui, por exemplo, a molécula de glicose. A molécula de glicose ela tem elementos diferentes em quantidades maior. Como é que eu vou calcular a massa molecular da glicose? É muito simples, pessoal. Eu vou seguir um passo a passo. O primeiro passo é eu ver quais são os elementos que tem nessa molécula. Os elementos, lembrando que são representados por letras, uma ou 2 letras. Quando o elemento é representado por uma letra, é só uma letra maiúscula. Quando ele é representado por 2 letras, ele vai ter uma maiúscula e uma minúscula. Neste caso aqui, eu estou tendo a molécula que apresenta apenas elemento representado por uma letra. Então, eu vou ver quais são os elementos que compõem a molécula de glicose. Eu tenho o C, que é o carbono. Então, eu coloco lá C, carbono. Eu tenho o H, que é o hidrogênio. Eu coloco o hidrogênio. E tenho o O, que é o oxigênio. Então, o primeiro passo é ver os elementos que tem. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. O segundo passo é eu ver a quantidade de cada um desses elementos que constituem a minha molécula. Quantos átomos de carbono eu tenho na minha molécula? Eu tenho que ver. Basta eu ver no subíndice, ou seja, nesse número que está abaixo de cada elemento. Esse número que está abaixo vai me dizer a quantidade que tem de cada um. Abaixo do carbono não tem 6? Então eu tenho 6 átomos de carbono. O hidrogênio, eu tenho 12. O oxigênio, eu tenho 6. Então, eu vi os elementos que eu tenho, a quantidade que eu tenho. Daí, eu faço o quê? Vou para o terceiro passo, que é ver a massa atômica de cada elemento e multiplicar pela massa atômica dele. A quantidade vezes a massa atômica. O que eu vou fazer? Vou lá na tabela e vou ver qual que é a massa atômica do carbono. Massa atômica do carbono, 12. Opa, então eu vou multiplicar a quantidade vezes a massa atômica dele. Do hidrogênio, a massa atômica é 1. Então, a quantidade 12 vezes a massa atômica 1. Do oxigênio, 16. Então, 6 vezes 16. Opa, eu fiz os elementos que tem, a quantidade que tem e a massa atômica de cada um. Daí eu multiplico quantidade vezes massa atômica e tenho o valor de 72. Faço isso para cada elemento. Então, eu fiz para o carbono 6 vezes 12, 72. Depois eu vejo
Do hidrogênio, 12 vezes 1, 12. Do oxigênio, 6 vezes 16, 92. Daí, eu vou para o último passo, que é o quê? Somar todas essas massas, as massas de todos os elementos. Então, eu faço 72 mais 12 mais 96, que aí me dá um total de 180 U. Essa é a massa atômica da minha molécula de glicose. Bem simples, não é, pessoal? Massa atômica, basta eu fazer esse procedimento. Não importa a quantidade de elementos que tem. Basta eu ver os elementos que tem, a quantidade que tem, ver o valor tabelado lá e multiplicar, e depois eu somo tudo. E aí eu tenho a massa molecular da minha substância. Ah, professor, mas pode ter algumas substâncias que apresentam, por exemplo, parênteses. E aí, como é que eu vou fazer para mim calcular a massa atômica dessa substância? O procedimento é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a forma de você contar os elementos, que você vai ter que analisar se está dentro ou fora do parênteses, colchete ou chave, se apresentar a molécula. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu vou para o primeiro passo. Quais são os elementos que tem? O elemento que tem é o Al, que é o alumínio. Depois eu tenho o S, que é o enxofre. Depois eu tenho o O, que é o oxigênio. Então, primeiro passo, os elementos que eu tenho. Segundo passo, a quantidade de cada um. O alumínio, vocês percebem, está fora dos parênteses. Então, eu não tenho que fazer nenhum procedimento a não ser olhar o subíndice dele. Não é 2? Então, eu tenho 2 átomos de alumínio. Agora, o enxofre, ele não está dentro do parênteses. Se ele está dentro do parênteses, então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar o subíndice do parênteses vezes o subíndice do enxofre. Só que no enxofre não tem nada. Quando não tem nada, quer dizer que o subíndice é 1. Então, 3 vezes 1, eu tenho 3 átomos de enxofre na minha molécula. No oxigênio, eu tenho ele também dentro do parênteses. Então, vai ser o subíndice do parênteses vezes o subíndice do elemento. Então, 3 vezes 4 vai me dar uma bagatela de 12. Então, eu tenho 12 átomos de oxigênio na minha molécula. Opa, vi os elementos que eu tenho? É a única diferença é essa, de ver a quantidade de elementos que eu tenho nessa substância. Os demais é o mesmo procedimento. Eu vou fazer o quê? Multiplicar pela massa atômica, que aí eu vejo o valor tabelado. Então, a quantidade que eu tenho vezes a massa atômica que eu vi na tabela, eu acho o valor da quantidade daquele elemento. No caso ali, alumínio. Depois eu faço o mesmo procedimento para os outros. Eu vou ver a massa atômica do enxofre, vai ser 32. Multiplicado por 3, vai me dar um total de 96. No oxigênio fica 12, a quantidade que eu tenho, vezes a massa atômica do oxigênio, que nunca muda a massa atômica, é 16, independente de qual molécula tiver. E vai me dar um total de 192. Depois eu faço o quê? Somo isso tudo. 54 mais 96 mais 92 vai me dar um total de 342 U, que é a massa molecular do meu sulfato de alumínio. Pronto, a massa molecular já está feita. Eu posso já utilizar nos exercícios. Professor, pode vir uma molécula que tenha mais complexidade, que tenha parênteses e que tenha colchete. Sim, e pode vir até chaves. O procedimento é o mesmo. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Os elementos que eu tenho: cálcio, ferro, carbono e nitrogênio. Depois, a quantidade que tem cada um. O cálcio não está dentro de nem parênteses, nem colchete. Então, só vejo o subíndice dele, que está aqui, ó, 3. Então, a quantidade de cálcio, 3. Note que o ferro está dentro do
cochete, mas ele não está dentro do parênteses, então eu só vou multiplicá-lo pelo que está no cochete. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, o carbono e o nitrogênio está dentro do parênteses e dentro do cochete. Então, vou multiplicar o subíndice do cochete vezes o subíndice do parente vezes o subíndice do elemento. Então, 2 vezes 6 vezes 1, que vai me dar um total de 12. O mesmo acontece com o nitrogênio. Subíndice do cochete, 2, vezes o subíndice do parênteses, 6. Então, 2 vezes 6 vezes o subíndice do elemento, 1, que vai dar 12. 2 vezes 6, 12 vezes 1, 12. Então, tem 12 nitrogênio. Do mais, eu faço o quê? Multiplico pela valor tabelado, que é a massa atômica do cálcio, que é 40. Vocês vão ver na tabela, 40. A do ferro, 56. Carbono, 12. Nitrogênio, 14. Opa, multiplicando fica 120, 3 vezes 40, 120, 2 vezes 56, 112, 12 vezes 12, 44, e 12 vezes 14, 68. Multipliquei tudo, o que eu faço? Somo tudo. Somando tudo, eu vou ter esse valor, que é de 544, que é a massa atômica, massa molecular da minha molécula de ferro, cianeto de cálcio. Ok? Esse é o procedimento para se calcular massa atômica e massa molecular. Tem algumas mais complexas, mas com essa base vocês conseguem resolver as demais, que pode aparecer só aí uma chave a mais aí para vocês estarem incluindo. Só tome cuidado que a notação U é para unidade de massa atômica e se tiver G é massa molar. Aí a massa molar nós vamos estar tratando da próxima aula. Então eu peço aí que vocês deixem o joinha aí, dá um like e faça um comentário lá falando as aulas que vocês querem que eu grave aí no próximo encontro aí. Tá bem, pessoal? Tudo de bom aí? Muito obrigado.